Saudações, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas muito bem. A gente vai começar a nossa aula de hoje, mais uma videoaula. Não sei se isso é um sofrimento ou uma bênção, mas enfim, a gente vai mesmo assim. O nosso tema de hoje trata da Revolução Mexicana, o primeiro grande movimento revolucionário de massas do século XX. Veja bem, a gente estuda a Revolução Russa antes pelo impacto de caráter mundial que a Revolução Russa teve, mas a Revolução Mexicana acontece antes da Revolução Russa. Então é o primeiro grande movimento popular revolucionário, tipicamente do século XX, portanto de massas populares lutando por transformações estruturais na sociedade. A Revolução Mexicana, portanto, é um dos acontecimentos históricos mais impressionantes da história da América Latina. Vamos junto? Olha aqui. Então é o seguinte, vamos para começar tentar entender um pouquinho como é que o México se formou historicamente. Para isso nós temos que lembrar de algumas coisinhas, olha só. A formação histórica do México se dá a partir da colonização espanhola. Por que a partir da colonização espanhola? Porque onde hoje é o México, já existia antes dos espanhóis uma grande civilização pré-colombiana que eram os astecas. E no sul do México, os resquícios de outra grande civilização pré-colombiana, que foi inclusive em parte dominada e englobada pelos astecas, que eram os maias. Então, quer dizer, a história do México, enquanto sociedade, se dá pela mistura desses dois elementos. Do elemento da tradição indígena pré-colombiana, astecas, maias e vários outros povos também muito desenvolvidos do ponto de vista técnico, econômico, militar, cultural, urbano, arquitetônico, artístico, filosófico, enfim, como os toltecas, os olmecas, os tlatelolcos e vários outros povos que habitavam várias outras cidades pré-colonização que existiam na região do México e no sul, né, do México, norte da América Central. Mas esses elementos da tradição e da história pré-colombiana vão se misturar com a colonização espanhola, que busca devastar essas estruturas históricas pré-existentes, né? Busca destruir o modo de vida, a economia, os sistemas de poder, as formas de organização social, a mentalidade, a cultura, a religião, a língua, as tradições, os conhecimentos desses povos pré-colombianos. Então a colonização vem no sentido de esmagar tudo que existia pré-colonização para impor o catolicismo, impor um sistema de exploração colonial dentro do sistema de plantation, dentro do sistema mercantilista, lembra disso? Que era aquele sistema de exploração comercial das colônias pelas metrópoles europeias para garantir a acumulação de capital na mão da burguesia, que por sua vez pagava impostos para sustentar o Estado absolutista. Então, o México se forma num contexto histórico muito parecido com a formação histórica da colonização brasileira. A diferença é que os espanhóis no México vão tentar destruir os povos pré-colombianos e suas tradições e realidades históricas, e não vão conseguir completamente, obviamente, né? Haverá um processo muito grande de sincretismo e miscigenação, ou seja, as tradições, características, mentalidades, modos de vida, formas de organização dos povos astecas e outros povos pré-colombianos do México vão resistir e sobreviver por dentro dessa imposição, por dentro dessa estrutura de poder colonial que a Espanha tentou impor. Então isso leva o México a ser uma realidade meio híbrida. Ao mesmo tempo que algumas regiões do México eram marcadas pela forte presença do latifúndio agroexportador, mais ou menos que nem o Brasil, né? Sistema de plantation, produz agricultura para exportação, principalmente para abastecer a economia industrial dos Estados Unidos, que era a grande potência do norte. Talvez vocês se lembrem, a gente estudou não faz tanto tempo assim, que a formação histórica dos Estados Unidos tem muito a ver com tomar terras e tomar recursos do México. Toda aquela região do Texas, Novo México, Colorado, a Califórnia, a Nevada, enfim, eram regiões que pertenciam ao México no seu processo de formação histórica, pertenciam ao México desde a sua independência em 1821, mas que os Estados Unidos fizeram guerra e tomaram essas terras. Enfim, de toda forma, o desenvolvimento da agroexportação mexicana tinha a ver com abastecer a economia dos Estados Unidos. Como dizia o ditado, pobre México, tão longe de Deus,
tão perto dos Estados Unidos. Só que, por outro lado, havia também a realidade da população camponesa. E essa população camponesa, na sua maioria de origem indígena, ainda preservava as tradições e o modo de vida herdado das eras pré-colombianas, em que os camponeses habitavam terras comuns, terras coletivas, que eles trabalhavam coletivamente também, sem a existência daquela noção de propriedade privada. Então essas terras comunitárias eram chamadas de ejidos. Está aqui, ó. E eram as terras controladas pelos pueblos, que eram as aldeias. Antes, na época asteca, essas aldeias coletivistas, né, com posse comum da terra e trabalho comunitário, eram chamadas de calpulis. Então essa tradição dos calpulis autogestionados, né, autogeridos, em que a própria população camponesa se organizava para produzir e desenvolver a vida econômica e social da comunidade, essa tradição asteca das aldeias calpulis sobreviveu nos pueblos e nos ejidos. E sempre houve uma tensão muito grande, desde a história da independência do México, uma tensão muito grande entre os interesses dessa elite latifundiária, chamada de caudilhos, né, os grandes fazendeiros, líderes políticos da independência, que se tornaram os presidentes e governantes do México durante o século XIX, depois da independência. Essa galera sempre viveu numa tensão, né? Essa elite caudilha sempre viveu numa tensão muito grande com as reivindicações da população camponesa. E essa realidade fez com que, inclusive, a independência do México fosse diferente do resto. A independência do México foi uma das poucas independências da América Latina, talvez a única outra tenha sido a do Brasil, em que a conquista da independência efetiva, apesar de que no México teve também uma guerra muito mais duradoura, muito mais longa, muito mais sangrenta que no Brasil, mas a conquista, a efetivação da independência se deu através de uma negociação entre essa elite caudilha mexicana e o governo espanhol para evitar o quê? Evitar um processo revolucionário de caráter popular, camponês, indígena no México. Então essa tensão sempre foi uma realidade muito presente e muito fundamental dentro da história mexicana, né? Esse conflito entre o interesse dos caudilhos, que são os latifundiários, grandes fazendeiros e tal, líderes políticos e econômicos, elite política e econômica do México, e a vontade popular expressa principalmente através da população camponesa de origem indígena. Então, após a independência, essa instabilidade, essa disputa permanece, né? Caudilismo versus os interesses dos povos indígenas camponeses. E isso significa uma instabilidade política, disputa de poder, revoltas, etc. E também uma instabilidade econômica. Por quê? Porque o México vive sob a sombra dos Estados Unidos e vive uma realidade de extrema desigualdade social que se reflete na impossibilidade do desenvolvimento de um mercado interno, de uma economia voltada para o desenvolvimento interno. Então a agroexportação é a válvula de escape do lucro, da riqueza e da concentração de renda na mão dessas elites caudilhescas. Beleza? Beleza. Aí o que acontece, minha gente? O México vive o século XIX numa realidade mais ou menos assim. Até que a gente chega neste período que está aqui apontado no terceiro tópico do nosso slide. Entre 1876 e 1911, o México vive uma ditadura de caráter militarista, liderada por um tiozinho, um caudilho chamado Porfírio Díaz. Se você for escrever, esse Díaz no mexicano é com D-I-A-Z e acento agudo no I. Porfírio Díaz, que foi apelidado de Porfiriato. Quais eram as grandes características do Porfiriato? Além de ser uma ditadura no plano político, ou seja, de ser um governo centralizado, militarizado, que reprime fortemente os movimentos populares e movimentos sociais, especialmente de caráter indígena, o Porfiriato ele vai ser abertamente aliado dos interesses dos grandes fazendeiros da elite socioeconômica formada por gente branca de origem espanhola, chamado de caudilhos. Então, quer dizer, o Porfírio vai estimular
através de uma lei chamada Lei dos Baldios, né, Lei das Terras Vazias, que os grandes fazendeiros, os latifundiários, tomem as terras indígenas, inclusive os ejidos, inclusive e principalmente as terras coletivas. Para quê? Para expandir a agricultura de exportação e assim consolidar o papel do México como um fornecedor de matérias-primas e recursos naturais para a economia dos Estados Unidos. Então os grandes fazendeiros e a elite mexicana lucrava pra cacete durante o Porfiriato, tomando terra indígena e estabelecendo uma relação econômica cada vez mais próxima, cada vez mais simbiótica em relação aos interesses industriais dos Estados Unidos. Então o México vira uma espécie de quintal dos Estados Unidos na época do Porfiriato, mas vive um processo de modernização. Por quê? Porque o lucro dessa expansão agroexportadora tão grande é mais ou menos que nem o Brasil na época do Dom Pedro II por causa da expansão da lavoura cafeeira. Só que no México não era necessariamente a lavoura cafeeira, que também teve, mas era todo essa gama de atividades agroexportadoras voltadas para abastecer a economia estadunidense. Nesse cenário, o que acontece? O México vive uma espécie de modernização conservadora, porque com a riqueza vinda desse processo de exportação, de agroexportação e de fortalecimento do latifúndio, leva também ao crescimento das cidades, do comércio interno, a importação de produtos industrializados e uma certa modernização econômica do México. Então, desde que não concorresse com as indústrias dos Estados Unidos, foi possível nas cidades mexicanas desenvolver até mesmo um certo grau de industrialização nesse período, né, de modernização. Só que a modernização conservadora por quê? Porque preserva todas as estruturas da desigualdade social, da exclusão política da população mexicana, principalmente da população camponesa de origem indígena, que era mais de 80% do povo do México. Os trabalhadores urbanos, comerciantes, operários das fábricas, etc., não tinham direitos trabalhistas, não tinham direitos previdenciários, né, aposentadoria, coisas desse tipo, não tinham garantias de participação política nem de direitos individuais. Então era uma ditadura integrada com uma modernização voltada para os interesses da elite latifundiária e agroexportadora. Pois bem, essas então são as características do porfiriato. E isso, essa modernização conservadora, vai aumentando sobremaneira a tensão entre os interesses de fundamentalmente três grupos sociais, né? De um lado, nós temos os interesses do caudilismo, representado por Porfírio Dias e sua ditadura. Os interesses dos grandes fazendeiros tradicionais, que sempre comandaram o México e agora vivem um momento de grande poder e prosperidade com a ditadura do Porfiriato. Do outro lado, nós temos fundamentalmente três grupos sociais que estão com sangue no zóio para tretar com o Porfiriato e o caudilismo no México. Nós temos a população camponesa de origem indígena, que está putíssima com a perda das terras, dos ejidos, está putíssima com a perda do seu direito tradicional de acesso à terra, está putíssima com a falta de outros direitos, inclusive direitos políticos. Então temos aí um polo, né, de oposição ao domínio do porfiriato na população camponesa e indígena. O outro polo é a população trabalhadora urbana, especialmente os operários que estão se organizando em sindicatos, partidos comunistas, movimentos socialistas, ideias anarquistas, e tudo isso forma nas cidades mexicanas, especialmente na cidade do México, a capital, a grande capital do México, forma um movimento operário revolucionário de matriz socialista e anarquista muito forte. Cada vez mais forte. E do outro lado nós temos a chamada intelectualidade, as camadas médias, intelectuais e até uma parte dos grandes fazendeiros que também são caudilhos, mas que tem um pensamento mais liberal e modernizador, menos agroexportador e dependente dos Estados Unidos e avesso a esse caráter ditatorial do porfiriato. Então nós temos a galera que é contra a ditadura porque é liberal, a classe média, uma parte dos caudilhos mais modernos, mais democráticos. Nós temos o movimento indígena camponês, de reforma agrária e luta por direitos sociais e políticos, e nós temos o movimento socialista, operário, sindicalista nas cidades, que fazem greve, fazem movimentos e também tem um caráter revolucionário, de inspiração comunista, marxista ou anarquista. Então esse é o cenário do México. E aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Em 1910 vai ter eleição para presidente do México e o Porfírio Dias se candidata e ganha essa eleição.
só que ganha através de muita fraude, muita violência. O candidato da oposição, que era esse tiozinho aqui, o Francisco Madero, ele começa então a partir de 1910 uma série de denúncias contra o porfiriato. Isso acontecia toda a eleição, cara, porque o Porfírio Dias, para disfarçar a sua ditadura, ele permitia que acontecessem eleições a cada 4 anos, para manter essa imagem de que ele não era um ditador, ele era simplesmente um líder querido, amado, adorado pelo povo mexicano, que conseguia se eleger. E conseguia se eleger mesmo, porque fazia fraude, porque manipulava as votações, porque cometia atos de violência contra os opositores para evitar que eles conseguissem ganhar espaço. Então o Madero denunciou tudo isso. E toda eleição acontecia mais ou menos isso no México, durante o porfiriato. Fraude, violência, vitória do Porfírio Dias, denúncias da oposição, dá uma agitação, tudo passa e Porfírio continua no poder. Só que dessa vez não. Dessa vez o cenário era propício para uma ruptura revolucionária. Por quê? Porque havia o movimento indígena querendo reforma agrária que estava puto com a tomada das terras dos pueblos, a tomada das terras das aldeias camponesas. Tinha o movimento operário fortalecido por conta da luta social por direitos econômicos e da luta política por direitos, enfim, de participação. E tinha um movimento contra-ditatorial de caráter liberal. Então, na soma desses todos os elementos, o que acontece em 1910 para 1911, explode um movimento que é o movimento que vai ser chamado de Revolução Mexicana, que vai ter como seu primeiro líder o Francisco Madero, que foi o cara que convocou o povo a se revoltar contra o porfiriato. O Francisco Madero acaba então sendo eleito presidente do México em 1911 e por isso o porfiriato acaba nesse ano, 1911, com a derrubada do Porfírio Dias, que acaba morrendo em 1915, e a chegada do Francisco Madero ao poder. Só que o Madero vai sofrer um atentado também e vai acabar sendo assassinado por influência dos caudilhos mexicanos, especialmente dentro das Forças Armadas, da Marinha Mexicana, e apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem um governo que não seja aliado, como o governo do Porfírio Dias era aliado dos Estados Unidos e dos interesses das grandes empresas estadunidenses no México. E aí o que acontece? Ao invés de frear a revolução com essa atitude intervencionista, né, é aquele lance, para quem se lembra, do Big Stick Policy, do governo que começou no governo do presidente Theodore Roosevelt, que é a intervenção militar dos Estados Unidos para garantir os interesses estadunidenses na América Central, Caribe e América do Norte, no México. Só que esse tiro saiu pela culatra. Por que saiu pela culatra? Porque essa intervenção estadunidense no México acabou levando à explosão da Revolução Mexicana. Esse aqui é um mural pintado pelo famoso artista mexicano chamado Diego Rivera, que representa essa união, né, do povo mexicano pela Revolução. As mulheres, os camponeses indígenas, né, esses chapeludos aqui, tudo camponês indígena, então veja, a maioria chapeludo, gente das cidades, né, operários, socialistas, mais mulheres aqui, tá vendo? Então essa união do povo mexicano, militares, em torno da luta pela transformação revolucionária do México. Então o tiro saiu pela culatra. Assassinar Francisco Madero, líder da oposição, acabou radicalizando o movimento popular mexicano. Inclusive radicalizando no sentido democrático e no sentido da criatividade artística. Esse ambiente de revolução foi uma inspiração para o surgimento de filósofos, pensadores, artistas, pintores, escultores, arquitetos. É a fase mais criativa, de mais inspiração na liberdade democrático-revolucionária que o México já viveu. Então, grande parte dos maiores intelectuais e artistas do México vão se desenvolver, vão ter a sua formação intelectual e a sua formação política nesse momento da radicalidade da Revolução Mexicana. E aí o que acontece? A partir disso, o grande destaque é para as lutas camponesas, que vão ser o grande motor da Revolução Mexicana. E aí surgem dois grandes líderes, né, da Revolução Mexicana a partir dessa luta dos camponeses do México. Nós temos
No sul do México, uma figura chamada Emiliano Zapata, chamado Caudillo do Sul. Ele não era caudilho de verdade, assim, no sentido de ser um grande fazendeiro da elite mexicana, mas é como se ele fosse um caudilho do povo, manja? Um líder de origem popular que vai derrubar os caudilhos tradicionais e criar um novo regime de liberdade para o povo, liberdade e poder para o povo do México. E no norte, Francisco Villa, mais conhecido como Pancho Villa, que também vai liderar um exército camponês na luta contra os caudilhos, contra os interesses estadunidenses, contra todos esses elementos, né, de controle da elite mexicana e interesses estrangeiros sobre a população urbana, os operários, e a população camponesa, os indígenas. Em 1911, né, logo no começo da Revolução Mexicana, o nosso querido amigo Emiliano Zapata, como o grande líder popular indígena da Revolução Mexicana, o Zapata vai lançar uma proposta que é chamada de Plano de Ayala. E o Plano de Ayala vai fazer o quê? Vai incorporar as grandes lutas da população mexicana nesse momento de radicalização do processo revolucionário. Ou seja, vai incorporar princípios das tradições indígenas, da ideia das terras comunais, das terras coletivas, os ejidos dos pueblos, das aldeias, né, as terras comuns das aldeias, mas vai incorporar também princípios socialistas revolucionários, que vão defender os direitos do trabalhador, o combate à desigualdade social, o combate ao imperialismo estadunidense. E isso vai ser, né, esse Plano de Ayala vai ser o grande norte, né, o grande direcionador da luta popular, que vai fazer a luta popular ganhar muita força. Então, entre 1911 e 1917, o povo do México faz uma revolução que é violentíssima, porque a resistência das elites para não deixar o povo tomar o poder é violentíssima. Então, quanto maior a violência e a repressão, maior a reação popular. E em 1917, esse movimento revolucionário consegue tomar o poder. Zapata e Villa fazem a ocupação militar da cidade do México e garantem a eleição, né, com participação popular, de uma Assembleia Constituinte que vai fazer uma nova Constituição para ser guia das transformações que a Revolução Mexicana estava tentando conquistar. Então, essa nova Constituição mexicana engloba grande parte dos princípios socialistas, democráticos e indígenas, das tradições indígenas, que vinham como raiz do movimento revolucionário. Então, vai incorporar leis trabalhistas, muito modernas para o padrão da época, né? Só na União Soviética que você vai ver leis de defesa do trabalhador mais avançadas que no México revolucionário nesse período. Lembrando que 1917 é o ano em que a Revolução Russa acontece. E também uma reforma agrária muito profunda, que via proibir a grande propriedade de terra, ia nacionalizar as terras nas mãos de fazendeiros estrangeiros, ia fazer uma divisão das terras para a população camponesa, tanto em pequenas propriedades como em terras coletivas comunais. Né? Só que aí o que acontece? Acontece que a revolução acaba sendo traída, porque na hora de eleger os novos governos a partir dessa Constituição, esses novos governos vão ter um caráter cada vez mais conservador e caudilhista. Né? Então, os grandes líderes que conseguem manipular a opinião pública e, com a sua grana, conquistar os votos nas eleições, são líderes que não são exatamente líderes populares, apesar de se dizerem como tal. E aí, a aplicação da Constituição deixa muito a desejar. Muito mesmo. A reforma agrária quase praticamente não acontece. E a implementação dessas leis trabalhistas e dessa legislação de combate ao poder dos Estados Unidos e, né, o poder econômico das empresas americanas dentro do México praticamente não rola também. O resultado disso é que os camponeses tentam voltar à luta a partir de 1918, 19, 20 principalmente. Só que aí o que começa a acontecer? Um processo muito violento, mas muito violento mesmo de repressão. Violento, tão violento que o Emiliano Zapata é assassinado em 1919 e o Pancho Villa é assassinado em 1923. E vários outros líderes vão morrendo nesse processo. Né? Venustiano Carranza também vai ser assassinado, que é outro líder. Enfim, a galera toda vai sendo morta
a galera toda da liderança da Revolução Mexicana vai sendo perseguida, e isso acaba fazendo com que, né, esse ciclo revolucionário mexicano perca a força a partir de 1920 e 23, com o assassinato de Zapata e Villa. E aí a gente tem a Revolução Mexicana parando, né? Tem até aquela musiquinha famosa da La Cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ou Las Patitas para andar. La cucaracha, ya no puede caminar. Que é mais ou menos a ideia do povo sobre a Revolução Mexicana. Que é a cucaracha, a Revolução Mexicana, é uma revolução do povo mexicano, que é uma barata, cucaracha é uma barata, é feio, considerado meio escroto, mas que é resistente pra cacete, assim como o povo mexicano foi resistente, apesar de ser visto como uma espécie de porcaria, né? Uma espécie de lixo marginalizado. Só que perdeu as patitas para andar, né? Perdeu o entusiasmo da revolução com o assassinato de seus maiores líderes. Tudo bem, minha gente? Tudo bem. E aí o que vai acontecer? Esse aqui é um mural do Diego Rivera, feito entre 1923 e 24, e se chama O Sangue dos Mártires Fertilizando a Terra, mostrando que através, olha, as raízes do milharal estão chegando onde? No túmulo dos dois caras. O da esquerda é o Emiliano Zapata, com esse bigodão típico. Depois vocês procuram no Google imagens do Zapata, vocês vão ver o bigodão dele. E o da direita é um camponês indígena comum. Representa toda a população mexicana de origem camponesa, indígena. Então é o sangue desses caras que lutou pelo povo que alimenta, né, o solo, que por sua vez permite a produção agrícola, que permite a sobrevivência do povo, e o destaque para esse sol, né? Então essa fertilidade do solo e a luz do sol da esperança revolucionária é uma janela aberta para um novo futuro para o povo mexicano. Um futuro que nunca veio completamente, né? A Revolução Mexicana acaba sendo castrada com o assassinato dos seus líderes. E aí o que nós temos então como balanço disso? Nós temos a Revolução Mexicana como o primeiro grande movimento de massas do século XX, que vai viver um movimento absolutamente libertário de libertação das forças criativas do povo mexicano, surgimento de grandes artistas, principalmente os muralistas, né? Os pintores de grandes murais como Diego Rivera, Davi Siqueiros, José Clemente Orozco, filósofos como Otávio Paz. Nós vamos ter uma mistura de ideais na Revolução Mexicana, uma mistura de socialismo, tanto o marxismo, que é o comunismo, como o anarquismo, um nacionalismo mexicano anti-imperialista, contra a influência estadunidense, misturado com tradições indígenas. Então isso faz da Revolução Mexicana um momento único nas lutas populares revolucionárias do século XX. E isso vai ter desdobramentos, né? Na década de 30 vai ter um líder populista, né? Um líder popular com grande apoio da população camponesa, que vai resgatar os ideais da Revolução Mexicana, principalmente a reforma agrária, uma espécie de Getúlio Vargas mexicano, que é o Lázaro Cárdenas, que vai pela primeira vez implementar aqueles ideais da Constituição de 1917, de revolução, de reforma agrária, desculpa, de direitos trabalhistas, e vai tentar dar uma modernizada e um combate a desigualdade modernizada nas relações sociais, um combate às desigualdades econômicas e sociais e uma valorização do povo indígena no México. Mas essa questão agrária nunca vai ser resolvida. Tanto é que na década de 90 vai ganhar muito destaque um movimento popular no sul do México, principalmente na região chamada de Chiapas, o movimento chama Exército Zapatista de Libertação Nacional. É um movimento socialista indígena, né? Eles usam as ideias do socialismo revolucionário, estilo Che Guevara, estilo Karl Marx, misturado com os princípios e as tradições dos povos indígenas de raiz maia e raiz asteca, principalmente. Que a palavra México vem de povo mexica. O povo mexica eram os astecas. E o Exército Zapatista de Libertação Nacional resgata a tradição lá do Emiliano Zapata, lá dos líderes históricos da Revolução Mexicana, misturando com ideais mais modernos, revolucionários, de guerra de guerrilha, de luta revolucionária guerrilheira, e acabaram tomando e controlando o poder e as terras na região do estado do distrito de Chiapas, no México. Né?
entrando em choque com o governo mexicano. É um movimento revolucionário que recentemente baixou as armas e se transformou num partido político revolucionário, né? Não mais num exército de guerrilha, mas continua com esses ideais zapatistas, ou seja, mistura de socialismo com tradição indígena no México até os dias atuais. Tá bom? Então esse é o nosso cenário da Revolução Mexicana, senhoras e senhores, que acaba se frustrando, acaba não realizando os seus ideais, mas é um dos momentos mais impressionantes de luta popular da história do século XX em todo o mundo, que produziu obras como essas também, né? Isso aqui é um mural também, eu não lembro se esse é do Rivera, acho que não, acho que esse é do Orozco, mas enfim, que mostra, né, toda a mistura de ideais, líderes da história mexicana, né? Então aqui em cima nós temos a Revolução Mexicana, aqui nós temos presidentes e líderes caudilhescos da independência do México, a importância dos indígenas, o Padre Morelos e várias coisas aí, né? Aqui é uma pintura da Frida Kahlo, ela era criança na época da Revolução, mas para mostrar o quanto a Revolução Mexicana permanece no imaginário do povo mexicano até hoje, né? A Frida produzindo aí uma obra, população camponesa, todo mundo inspirado pelo comunismo, ó, bandeira socialista, terra e liberdade, as estrelinhas, tudo indião, ó, tudo população indígena, as mulheres, as armas, né? A prensa para publicar jornais e revistas e artigos e tal, dentro da fábrica fazendo greve, não sei o quê. Então, tá aí, né? O grande impacto da Revolução Mexicana, o grande movimento popular. Beleza, minha gente? É isso então por hoje. A gente encerra a nossa aulinha de Revolução Mexicana e nos encontramos na próxima oportunidade, na próxima videoaula. Grande abraço, até a próxima.